Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso... Que ódio, velho. Quase 4 minutos para começar. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Cálculo 1. Aqui, no caso, nossa primeira aula de Cálculo 1, no nosso queridíssimo chamado Projeto Ampere. Certo? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui abrindo a nossa página introdutória. E hoje, na nossa primeira aula, vamos falar um pouquinho da definição de limites na parte de Cálculo 1. Então, vamos lá, sem muitas delongas. Então, antes da gente falar um pouco de limites, vamos falar um pouquinho do próprio curso, né, de Cálculo 1, do que vai aparecer, as coisas mais importantes, assim, de forma introdutória, né? Então, a gente já viu um pouco na parte de pré-cálculo, nas nossas aulas de pré-cálculo do próprio Projeto Ampere, ou durante o seu ensino médio você viu bastante do pré-cálculo em si, de funções, de como trabalhar com várias propriedades de funções. Você também viu muita parte de probabilidade, estatística e as próprias propriedades básicas dentro da matemática, certo? Potenciação, radiciação e muitas outras. Mas, no cálculo, a gente vai querer ir muito mais a fundo na parte de funções e muito mais a fundo na parte de equações, que também você viu na parte de pré-cálculo. Equações a partir de funções e tudo mais. Mas aqui no próprio cálculo, a gente vai trabalhar com três nomezinhos muito importantes, certo? Um deles é limites, que é o que a gente vai estar definindo hoje. Derivadas, que vai estar ali como consequência dos nossos limites. E as integrais, né? Que aí a gente pode ter uma apresentação aqui no próprio cálculo 1, na nossa primeira aula, mas aí já é mais para o seu segundo semestre de faculdade, na parte de cálculo 2. Então, fique atento. As integrais acabam aparecendo, e não só um pouco no próprio cálculo 1, mas também na física e em outras áreas, não só dentro da engenharia elétrica em si, mas dentro de todas as engenharias. Limites, derivadas, integrais, você tem que pelo menos tem que saber a ideia, o funcionamento de como utilizar essas propriedades, essas partes que hoje, agora dentro da faculdade, vão ser cruciais para você entender um pouco, né, o básico da parte de cálculo, certo? A parte de cálculo não envolve só isso, obviamente, envolve outras propriedades, envolve outras coisas, análise, exercícios muito mais complexos do que simplesmente aplicando propriedades de limites, derivadas e integrais. Mas isso você vai ver um pouco mais à frente, ver um pouquinho nas nossas próprias aulas do curso do Projeto Ampere, do curso de cálculo do Projeto Ampere. Mas também você vai ver dentro das próprias aulas do seu curso, certo? E um pouco sobre materiais, né? O próprio projeto tem um guia de estudos que pode te ajudar um pouquinho mais de como seguir os seus estudos, de como pode ser feito os seus estudos. Mas umas recomendações, você pode pegar o livro do Guidorizi, o livro do Stuart, por exemplo, para poder estudar. Tem arquivos PDF free para você conseguir aí no próprio Google, de versões anteriores, certo? E é bom sempre para você procurar, estudar, fazer vários exercícios para poder entender um pouco da parte do curso de cálculo 1 e das propriedades de limites, derivadas e integrais. Certo? Então, sem mais delongas, vamos começar então com a nossa definição de limites. Bom, então antes de apresentar a nossa propriedade, a nossa definição de limites, a gente pode falar um pouquinho do chamado problema da tangente, que envolve a teoria de limites, certo? Então, qual que é o problema da tangente? O que é uma tangente? A tangente, né, ou a reta tangente, é uma reta que toca, ou não é intersecciona, né, mas ela toca uma determinada função, por exemplo, uma função de segundo grau, x²,
que é o que a gente tem exemplo aqui, certo? Uma função x². E ela toca essa função em um único ponto determinado, certo? Ela só toca essa função neste único ponto. E por que isso envolve o problema de limites? Isso envolve o problema de limites quando a gente está falando de duas retas. A gente tem, por exemplo, uma reta que que tangencia uma função x² e uma reta que passa tanto pelo ponto, por exemplo, tanto que passa pelo ponto P, certo? Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, por exemplo, a gente tem a reta tangente, essa reta tangente T aqui, a reta tangente T, e a gente tem uma reta Q que secciona a nossa função em dois pontos determinados, o ponto P e o ponto Q, certo? Ela não tangencia, ela secciona a função. E por que essas duas retas envolvem o teorema de limites, certo? Elas envolvem o teorema de limites porque o que é um limite? Né? O que a gente vai estar trabalhando com limites? Limites são pontos, né? São regiões que a gente vai estar trabalhando, que a gente quer saber se para um determinado ponto A, a função acaba por ser contínua nesse determinado ponto, de maneira que com que os limites, tanto pela direita, tanto pela esquerda, sejam equivalentes. O que isso quer dizer? Quer dizer com que, por exemplo, pegando essa reta Q aqui, a gente tem ela que intersecciona o ponto P e o ponto Q. O que a gente quer fazer, então? A gente quer fazer com que esse ponto Q aqui se aproxime ao máximo do ponto P, de maneira com que o Q se aproxime tanto, mas tanto que chegue a quase ser o ponto P, mas ele não é. Certo? Mas ele não é. De maneira com que esse ponto P, o valor de f no ponto P, de f ou P, qualquer função, ou T, né, no caso que a gente está trabalhando, no caso eu acho que seria f, né? No caso f, é de maneira com que quando a gente vai aproximando o Q, tanto pela direita aqui direita, quanto pela esquerda, então, tanto pela esquerda aqui, quanto pela direita aqui, a gente vai se aproximando as retas do ponto Q, do ponto P. Ou seja, à medida que a gente vai aproximando o ponto Q do ponto P, a gente vai tendendo as nossas retas a se alinharem, ou serem a mesma reta, certo? Essa que é a ideia, vamos dizer assim, primordial de limite para vocês. Então, olhando aqui, ó, a figura ilustra o processo de limites que ocorre neste exemplo. Então, à medida que Q tende a P ao longo da parábola, as retas secantes correspondentes giram em torno de P e tendem à reta T. Essa é a ideia de limites. A gente tem um ponto determinado P, e a gente está pegando duas retas secantes, ou uma reta secante de cada vez, e a gente vai aproximando essa reta secante por um ponto Q, que é esse ponto Q aqui que a gente está trabalhando, por esse ponto Q. Vamos aproximando ela, então ele está aqui, está chegando ao ponto Q, sendo quase equivalente a Q, tanto pela direita, tanto pela esquerda, até o momento que ele seja a própria reta tangente no ponto P. Essa é mais ou menos a ideia de limite, certo? Para trabalharmos com limites, a gente tem que levar em consideração certas coisas. No caso anterior, então a gente tem aqui, no caso, uma parábola ou uma função de segundo grau, x². É visível
como a gente já viu um pouco na parte de pré-cálculo, que a função x² é contínua. O que quer dizer contínua? Contínua é que Contínua quer dizer que dentro do seu domínio ela é completamente definida, certo? Não há nenhuma indeterminação ou algum ponto dentro dentro do seu domínio que não é definido. Por exemplo, uma função 1 sobre x, onde o ponto x igual a zero, onde o ponto em que x igual a zero não é definido. Ou seja, 1 sobre x é uma função descontínua para quando estamos incluindo o x igual a zero. Certo? Ela é contínua em todo o seu domínio, exceto no ponto x igual a zero. E por que isso é importante? Porque é o que a gente estava analisando. A gente está analisando uma função, por exemplo, essa função sendo f de x, aqui, essa função f de x, e a gente vai estar querendo, então a gente vai ter, por exemplo, a reta secante aqui, que vai estar no ponto P, e a gente vai estar aproximando pontos Q menos e Q mais, pontos Q menos e Q mais, tanto pela direita, tanto pela esquerda, à medida com que eles cheguem exatamente no ponto P, ou pelo menos tendam ao ponto P, não exatamente, tendam ao ponto P, e f de x esteja definida. E para isso, a nossa função tem que ser contínua, certo? Tem que ser contínua no seu próprio domínio, certo? Por exemplo, neste caso aqui, nesse primeiro caso, vou chamar aqui de caso A, temos uma função descontínua quando x é igual a zero. Então, aqui no seu domínio, quando x igual a a gente tem uma descontinuidade, a gente tem uma quebra, um desnível dentro da função. Isso é um ponto de descontinuidade. Certo? Então, a gente tem uma função, tanto pela esquerda quanto pela direita, elas não vão tender, no caso, ao mesmo ponto. Elas estão aqui com um certo desnível. O mesmo vai aqui se parece com a função 1 sobre x. Aqui, no caso, é 1 sobre a, sendo a igual ou diferente de zero. Aqui, no caso, o a seria 1 sobre x menos a, por exemplo. Isso. Aqui, no caso, a função 1 sobre x menos a é o exemplo B. Isso é uma descontinuidade. Isso aqui é chamada, que a gente já viu, de assíntota horizontal. Uma assíntota horizontal representa uma descontinuidade. Uma descontinuidade não quer dizer que não exista o limite, que a gente vai estar trabalhando aí para frente. A gente vai falar na próxima aula de propriedades de limites. E a gente vai ver que nem sempre a gente ter uma descontinuidade representa a gente não ter um limite, não existir este limite. Vai depender. Se a gente está analisando, por exemplo, o limite em um certo ponto, ele pode existir ou não. Mas os limites, por exemplo, pela direita e pela esquerda, podem tender a certos valores, certo? Enfim, não vamos entrar nesse ponto nesse exato momento. Vamos continuar na parte de continuidade. E outro ponto que a gente pode ter descontinuidade, outro exemplo de descontinuidade, é quando a gente tem o mesmo caso da função anterior, mas aí a gente teria uma exceção. Então, por exemplo, quando a função é para x igual ou diferente de a, ela é propriamente f de x. Então, fazendo aqui, por exemplo, do exemplo C, então, para x igual ou diferente de a gente vai ter f de x. E para x igual a gente vai ter um f de a. E esse f de a tem um valor diferente do ponto normal da função.
Esse ponto aqui abaixo aqui. Isso representa uma descontinuidade, é uma quebra, é um desnível, certo? Dentro do próprio domínio da função. Certo? Então, uma função f é definido como contínua quando é definido em todo o seu domínio, sem que ocorra nenhum ponto de descontinuidade ou quebra ao longo de toda a função. Certo? Essa é a ideia da parte de continuidade que vai estar aparecendo quando estivermos analisando limites. Se a gente tem ou não o limite para quando x tende a um certo valor. Então, qual que é a definição formal de limites? Certo? Essa definição, vamos ler ela para vocês, antes da gente poder analisar ponto a ponto, depois a gente volta aqui bonitinho. Então, qual que é a definição? Vê se vocês pegam aí, ó. Dá uma olhada aqui. Isso. Uma olhada aí na parte da definição. Então, vamos lá. Então, seja f uma função definida em um intervalo aberto qualquer que contenha c, excluindo o próprio valor c, a afirmação de que x tende a c, a f de x tende a L, ou significa que para todo e maior do que zero, existe um número delta, tal que o módulo de f de x menos L é menor do que e, sempre que o módulo de x menos c é maior do que zero e menor do que delta. Meu Deus, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Olho para essa função aqui embaixo e não estou entendendo nada com o que está escrito. Então vamos explicar, né, o que funciona aqui para essa definição formal de limite. É a mesma ideia do que a gente explicou um pouquinho das retas tangentes. A gente vai estar tendo duas retas se aproximando da função, do ponto desejado, aqui no caso o ponto C, e a gente quer ver se tem essa continuidade, se a gente tem essa definição para f de x, sendo o e maior do que zero. Ou seja, e é pequenininho, não é grande. Não, um e maior do que 100. A gente está analisando próximo, bem próximo ao ponto. Então vamos dar uma olhadinha, vamos fazer um exemplozinho e a gente volta nessa definição formal. Então, por exemplo, a gente tem essa funçãozinha aqui, vamos chamar de... Vou pegar aqui a minha caneta. Vamos chamar essa função aqui de f de x. Ok. Essa funçãozinha de f de x, onde para um valor x, a gente vai ter como retorno f de x aqui, na imagem, certo? Então aqui é y, e aqui é x no plano cartesiano que a gente já conhece. Do nosso pré-cálculo e das demais análises que a gente fez, certo? Então vamos pegar um ponto arbitrário. Vou chamar aqui um ponto de ponto A. Então, pegando aqui um ponto A, vamos pegar aqui esse ponto A, aqui, e F, e esse aqui é ponto A, é F de A, certo? Beleza. Pegamos esse ponto A. E o que a gente quer fazer na nossa teoria de limites? A gente quer com que os pontos que a gente viu ali no começo da parte tangente, né, estejam tão próximos de A, ou no caso, com que eles tendam a A, né, determinado na certa região. Então a gente vai determinar uma região de f de A e de A, para poder determinar esses pontos e ver se a função tende ao valor que a gente está querendo analisar, que é no caso A ou f de A. Certo? Então, quando x tende a A, a gente quer saber se quando x tende a A, o valor é propriamente f de A. Certo? Então, vamos determinar essa região. Então, essa região aqui e uma regiãozinha aqui. Essa região aqui vai ter um tamanho, por exemplo, levando um exemplo anterior, um tamanho epsilon. Um tamanho epsilonzinho. Qual que é o valor desse epsilon?
Sei. Pode ser 0,1, 0,01, 0,001, 0, tanto. 1. Ou 1 vezes 10 elevado a menos tanto. Não importa. O que importa é que E seja pequeno o suficiente, por exemplo, maior do que 0, ou um pouco maior do que 0, ou no caso, seja propriamente maior do que 0, para com que a gente possa estar próximo o suficiente de f de A, ou do próprio valor A, para poder analisar, certo? Então, quais que vão ser os nossos pontos Q que vão estar ali próximo, né? Qual que vão ser as nossas regiões? Quem que vai estar definindo as nossas regiões? Vão ser o F de A mais E, o F de A mais E, que é a parte de cima, e o F de A menos E, que é a parte de baixo. Certo? Então tá aí a nossa primeira região. Qual que é a segunda região? Qual que é a segunda região que a gente vai estar trabalhando? A segunda região que está propriamente linkado à região do eixo Y, que é a região do eixo X com a região do eixo Y. Então, qual que é a região aqui? A gente pode definir, por exemplo, um deltazinho, que é maior do que 0. Também é um valor arbitrariamente pequeno, com que condiza com essa aqui, com essa região aqui. Então, sendo um delta maior do que 0, a gente vai estar definindo essa região como? Então, a primeira parte aqui seria A menos delta. E a segunda parte aqui vai ser A mais delta. Certo? Então, a gente tem definido essa região. Certo, Lucas? Definimos essas regiões. E o que isso significa? Significa que a gente tem essa região definida e a gente quer estudar pontos que estejam próximos, ou no caso, dentro dessa região pequena, e ver se esse ponto se aproxima de f de A. Então, por exemplo, se a gente pega um ponto C, se a gente pega aqui um ponto C qualquer, a gente quer analisar se esse ponto C está dentro da região e se esse ponto se aproxima de A, quando esse valor C está tendendo a A. E isso é verdade? Sim. A gente pode estar, por exemplo, aqui, pega esse valor C, que está dentro da região, que é uma região pequena. Esse valor é definido. Não há uma descontinuidade aqui, certo? Então, ele é definido para um valor f de C, está dentro do domínio, e esse valor está muito próximo de A. Sendo assim, esse valor C tende a A, de maneira com que o f de C tende ao f de A. E o que é esse tender? Ele se aproxima, ele é quase A. O C é quase A, e o f de C é quase o f de A. Não é propriamente o f de A, mas é quase. É muito próximo. E é essa análise de limite. É o limite, propriamente a frase, né? É o limite. O que é o limite? É o limite em que f de C, quando C tende a A, para com que o f de C seja o próprio f de A. E o f de C ser o próprio f de A é quando o C está muito próximo de A. E é essa a ideia de limite, certo? Então vamos ver se vocês... Vou reler novamente isso aqui para ver se vocês entendem. Essa definição ficou mais clara. Então aqui, seja f uma função definida em um intervalo aberto qualquer que contenha C. Agora só inverteu aqui, né? Agora, o A anterior é o C. Aberto qualquer, excluindo o próprio C. Ou seja, a gente está tendendo a C. A afirmação de quando x tende a C, a f de x tende a L, ou limite,
significa que para todo número e maior que zero, ou seja, o e, tá vendo aqui que o e, então aqui a gente tem um L mais e, e aqui a gente vai ter um L menos e. O e é maior do que zero, para com que ele seja, para com que os pontos da região, vou pegar aqui, para com que os pontos aqui da região não sejam propriamente o L, porque senão a gente vai estar analisando só f de L, ou no caso, o f de C, porque o L é o f de C. A gente não quer pegar exatamente o ponto, a gente quer ver se a nossa função está tendendo ao f de C ou ao próprio L, se a gente tem valores maiores ou menores do que o próprio valor de C ou o próprio valor de L. Então, aqui no caso é C menos delta e C mais delta, ou seja, valores maiores e menores. E aqui também, L mais E e L menos E. Ver se esse valor está tendendo a L. De maneira com que existe um número delta, tal que o f de x menos L é menor do que E. Então, está aqui, que é os casos aqui, é o módulo dos dois. Sempre que o zero é menor do que o módulo de x menos c, menor do que delta, que é essa representação aqui. É isso que a gente está dizendo. Então, sabendo disso, como a gente pode, então, mostrar o que é limite, então? O limite... Então, vou pegar aqui, ó. Então, o limite, que é escrito dessa maneira, o limite de f de C, que é esse ponto aqui que a gente está trabalhando, o f de C, para com que o x, ou no caso, quando o x tende a C, tanto pela direita para valores maiores ou pela esquerda, é igual ao valor L, que nesse caso é o próprio f de C. Certo? Isso é a definição de limite. Aqui é a definição formal, escrita, né? A gente analisar o nosso gráficozinho bonitinho. E aqui é a definição que a gente vai estar trabalhando muito aí para as nossas aulas de cálculo, que vai aparecer nas provas de vocês. Aqui a gente vai estar a definição básica, mas a gente vai nas próximas aulas ver as propriedades e exercícios. Mas essa é a definição. Com que o que é o limite de f de C? O limite de f de C para x tendendo a C é igual a L. É o valor que a gente quer encontrar. É o valor do limite. Certo? E é isso. Então, da nossa aula, é isso. Então, vamos pegar aqui a definição que a gente vai estar utilizando sempre, né? Que tem no nosso livro do Stuart, e ela é muito, muito importante. Então, suponha que f de x seja definido quando está próximo ao número a. Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto, que contém a, exceto possivelmente o próprio a. Então, escrevemos com que o limite de f de x para x tendendo a é igual a L. Certo? Então, quando a gente tem o nosso gráficozinho aqui, desenhar aqui a função. A nossa função aqui. Então, quando a gente tem, por exemplo, um ponto A, quando a gente tem um ponto A definindo a função aqui num valor L, então quando a gente tem com que o x tendendo a A, tanto pela direita quanto pela esquerda na nossa região que está definido, a gente tem com que o f tende ao quê? Ou é igual ao quê? O nosso limite é igual ao quê? É igual ao valor L, que a gente está definido. De maneira com que a gente tem o limite definido e a função, neste caso aqui, é contínua. Certo? É essa a definição de limite para vocês. Se familiarizem com muito ela, porque ela vai ser muito importante.
e vai estar aparecendo bastante aí ao longo do curso. Então, da nossa primeiríssima aula de cálculo 1 é isso, a parte de definição de limite. A gente vai ver propriedades nas próximas aulas. Também importante conferir a nossa lista de exercícios com exercícios resolvidos e as nossas videoaulas de exercícios resolvidos que a gente vai estar resolvendo aqui em vídeo mesmo da nossa disciplina. Para você que quer ler o livro, ver um pouco de comentários do que estudar na parte de cálculo e tudo mais, tem o nosso guia de estudos, que tem partes comentadas da disciplina, o que é mais importante, o que é mais relevante, o que é mais difícil, o que não é, o que estudar. Muito importante dar uma olhadinha nesse guia de estudos para vocês. Acho que vocês vão gostar. E muito obrigado pela sua paciência, pela sua presença, pela sua audiência. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.